Hoje, aqui no início, nós vamos falar de artigos definidos e indefinidos e vamos fazer uma atividade na qual a gente vai ter que preencher as lacunas com um artigo indefinido ou um artigo definido. E aí a primeira coisa é lembrar que os artigos indefinidos em inglês têm apenas duas formas. No português, nossos artigos indefinidos têm 4 formas, porque a gente vai pensar uma, uns, umas, ou seja, os artigos indefinidos no português variam em gênero e número. Então a gente tem, por exemplo, um carro. Hey Camargo, good morning, welcome guy. Então um carro, eu digo uma casa, e se eu boto carro no plural, a gente vai levar o artigo junto, né? Uns carros, umas casas. No inglês, são apenas 2 artigos indefinidos, eles nunca vão para o plural, eles não variam em gênero, então não importa se a palavra é masculina, né, se é a man ou se é a woman, vai ser o artigo. E se eu vou para o plural, por exemplo, né, eu tenho um livro, no plural eu tenho que tirar fora o artigo, porque o artigo significa um apenas, books. Agora, tem um outro fator aqui que vai me fazer tomar uma decisão, que é, e aí, dos 2 que existem no inglês, como eu vou tomar a decisão aqui sobre qual usar? Né, vou usar o a ou vou usar o an? É muito simples. Não vai ter nada a ver com gênero, não vai ter nada a ver com número, vai ter a ver com o som da sequência. Se a palavra que vem na sequência começa com um som consonantal, a gente vai usar a. Se a palavra começa com um som vocálico, por exemplo, an egg, perceba que para a gente vai aparecer a mesma coisa que um. Então eu vou perceber. E por que é importante perceber o som? Na palavra hotel, por exemplo, ó, o H está sendo pronunciado, então eu diria a hotel. Se eu quero falar um homem honesto, eu diria an honest man. Então percebam que agora em honest o H está mudo. E mesmo o artigo estando aqui por causa do substantivo um homem, o adjetivo vem antes. E aí quem vai reger isso aqui é a palavra logo da sequência. Então o H está mudo, eu digo an honest man. Por isso que é importante prestar atenção ao som e não à letra, porque tem letra muda e por aí vai. Então esses são os artigos indefinidos. E o artigo definido, né, que é o the, pra gente isso aqui pode virar o a, os, as. Por quê? Ele acompanha substantivo masculino, feminino, no singular e no plural. Então, os artigos indefinidos só no singular. O definido não. Então, eu posso falar, for example, the car. Eu posso falar the cars. O carro, os carros. Eu posso falar, né, a mulher. The woman. Eu posso falar as mulheres. Tem o plural regular, the women. Então, ele acompanha masculino, feminino, plural, singular. Então, quando eu penso no português, ele vira 4 coisas. O, a, os, as. E a atividade que a gente vai fazer pede para a gente completar as lacunas com esses artigos. E a gente vai completando e entendendo por que eles estão sendo usados aqui em cada situação. Por exemplo, aqui, Pat and Peter are a lovely couple. Então tem uma regrinha do inglês básica que é, se tem um substantivo contável que está no singular, casal é uma coisa que eu posso contar. 1, 2, 3, 4. Necessariamente, eu tenho que usar um artigo aqui indefinido. A gente também o faria. Pat e Peter são um casal adorável. Muito bem. Substantivo no singular contável, ela tem uma loja, she has a shop, and he's an engineer. Aqui é que a gente vai encontrar uma diferença do português. Primeiro perceber que aqui é a porque pegou consoante, aqui é a porque pegou consoante, o sh. Agora é uma vogal, então vem o and e eu conecto aqui an engineer. E nós facilmente diríamos assim, e ele é engenheiro. A gente não colocaria ali, né, ele é um engenheiro. Poderíamos colocar, mas é comum a gente entrar direto com substantivo sem um artigo. No inglês, não. Se esse substantivo é contável e está no singular, eu sou obrigado a botar esse artigo. Então, em português, eu digo, eu tenho carro. No inglês, você vai ter que falar, eu tenho um carro. I have a car. Esse artigo vai ter que estar aí. Número 2. We went to blank cinema to see blank film about Tolstoy, blank Russian writer. E aí temos aqui as situações que teremos que completar aqui com os artigos. A, N, or D. Então, cinema. A cinema? Não. A gente não vai falar eu fui a um cinema. Assim como no português, quando a gente fala cinema, a gente fala o cinema. Eu fui ao cinema, o cinema estava cheio, o cinema é uma versão legal. Então, quando eu penso no cinema com esse meio de comunicação aqui, a gente vai botar sempre um artigo definido. Então, aqui vai ser the. I'm going to try to write it down here. So, the. So you went to the cinema, o verbo go aqui no passado, ó. Nós fomos ao cinema, T vai contrair com T, we went to the cinema, e aí vem o propósito, para quê? Para ver, né, to see blank film about Tolstoy.
and here. Temos o substantivo contável no singular. To see a film. Iria com você e Camargo para ver um filme. To see a film começa com som consonantal, então seria o A, sobre Tolstói. Aí vai dizer quem é o Tolstói. Russian writer. Observe as nacionalidades com letra maiúscula, sempre. E aí o que eu boto aqui? A, N, or the? What do you guys think? I would say a Russian writer, right? Um autor, um escritor russo. Let's number 3. It was my friend's birthday, and não. And você vai errar aí na base, que é querer botar N antes de som consonantal, e não vai acontecer. Então eu preciso entender que N é som antes de som vocálico. R não é um som vocálico, é um som consonantal aqui de então tem que ser A. Então essa é a primeira base. Que tem que escrever aí, anota aí, né? Som consonantal, A. Som vocálico, N. Então se observar isso, não erra que eu uso o artigo. It was my friend's birthday yesterday. Foi o aniversário da minha amiga ou do meu amigo. Ontem aqui a gente vai descobrir o gênero, ó. Quando a pessoa diz I bought her blank bunch of flowers. Primeiro, bought. Observe G e H mudos. O O e U fazendo som de O ou de A. Bought ou bought. É o passado de qual verbo? A segunda forma a gente pode chamar também de qual verbo? It was my friend's birthday yesterday. I bought her blank bunch of flowers. É um verbo regular, obviamente, se ele está no passado dessa forma aqui, que não com ED. Buy, exatamente, Camargo. So, buy, bought. E aí temos aqui esse verbo puxando dois objetos diretos, né? I bought her. E aí vem aqui bunch, que seria buquê. Bunch pode ser buquê, pode ser um cacho, quando é de frutas. Quando é chaves, pode ser um molho de chaves. Eu tenho que pensar que isso aqui é um substantivo contável no singular. Um buquê, um ramo, sei lá. E aí a pergunta é, qual artigo que eu vou usar? A, N, or the? So I bought her a bunch of flowers, I bought her an bunch of flowers, or I bought her the a. Exatamente, como eu virei para ela. E esse I bought her eu comprei para ela. Olha como ele veio como objeto direto aqui, né? I bought her a bunch of flowers. Eu comprei um buquê de flores para ela. Seria a nossa ordem aqui. And blank box of chocolates. Chocolates apareceu no plural. Certamente é bombom. Então aqui é uma caixa de bombons, certo? Box está no singular. Começa com o som do B, which is a consonant sound. E aí o que eu uso aqui? So, foi aniversário da minha amiga ontem. It was my friend's. Estou olhando amiga aqui, porque eu já vi que é her, ela aqui. Exatamente. A box. Uma caixa de bombons. I bought her a bunch of flowers and a box of chocolates. She put blank flowers in blank lovely glass vase. Vamos falar disso aqui. Os americanos vão falar vase, esse S sem corda vocal é mudo. E os britânicos vase. Vão jogar um som de A e um som de Z aqui. Lembrando que o verbo put é irregular. Ele tem exatamente the flowers. Vou chegar aí já. Eu dizia que o put é irregular, ele vai para o passado da mesma forma. Se tivesse no presente, ele teria que ter um S aqui. Mas o que ele quer dizer é ela colocou. Veja bem, que ele, né, comprou para ela um buquê de flores. Agora, essas flores aqui já entraram na história. Então agora, eles, né, ela colocou as flores. Aí eu vou usar o artigo definido porque são as flores que ele levou lá para ela, ou ela levou, sei lá quem levou. Então aqui vem um artigo definido. She put the flowers. And then the question, where did she put the flowers? In blank lovely glass vase or vase. E o vaso aqui, o vaso é que está regendo o artigo aqui, né? Isso aqui é o vaso de vidro, o material do vaso. E aqui a sua opinião sobre esse vaso de vidro. And what should I use here? Porque as flores já tinham sido apresentadas na história. Exatamente. Mas o vaso está aparecendo pela primeira vez. Então, ela colocou as flores em um vaso. Aí se a história fosse continuar, aí podia ser, o vaso era branco, blá, mas o vaso está sendo apresentado aqui pela primeira vez. In a lovely glass vase. Lembrando que esse está mudo. Lovely, vai do V pro L. Glass. Também pode variar em pronúncia, né? Os americanos vão no som do A e os britânicos vão no som do A. O mesmo som do A que eles vão jogar aqui no vase. E aqui é glass. Number 4. Where are blank the children? They're playing blank garden. Children, plural irregular de child. Lembre-se. Por isso o verbo aqui no plural. Vou usar a, an or the. The children, porque então onde estão as crianças, a pessoa com quem você está falando sabe que crianças são essas, né?
Onde estão as crianças? Where are the children? And then the other person, oh, they're playing. Ó, play com a ideia de brincando aqui, intransitivo. Elas estão brincando. So, where are they playing? In the garden, ou nem consigo falar, in the garden. Camargo, obrigado pelas rosas. In the garden. A gente vai falar no jardim, como no português. A gente fala no jardim porque a gente entende que a outra pessoa vai saber de qual jardim estamos falando, né? Não é em um jardim qualquer. No jardim da casa ali, they're playing in the garden. Partes da casa, a gente sempre bota o D, né? Ah, cadê Maria? In the bedroom. She's in the kitchen, in the living room. Porque a gente sabe que o senso comum ali está mostrando de que lugar é esse sobre o qual a gente fala. Então, o artigo definido ali para o garden também. Number 5. Where are my shoes? They're blank. No, they're blank now. They're on blank floor in blank kitchen. Opa, parte da casa. Onde estão meus sapatos? Observe o to be invertido com o sujeito para fazer a pergunta. E aqui eu usei o pronome representando os sapatos. Ó. There, contraiu, né? Esse R vai pegar a preposição, o tá mudo. Ó. They're on the floor. No chão também a gente usa, né? O chão, no chão. Então, para a gente tranquilo, pensar, né, no teto, no chão, porque a gente entende que é o chão de onde a gente está ali. Então, dá para usar o artigo definido. Coisa esdrúxula aqui. E na cozinha? Então, eles estão no chão, ainda bem, né? Estão em cima da mesa, não tem... In the kitchen, como a gente também, no inglês você vai usar o artigo definido para as partes da casa, né? A cozinha, a sala, o quarto. Number 6. I'd love to live in blank house with a balcony near blank sea. House, lembre-se que o tá mudo e o S não tem som de Z, né? É um som de S. Esse I daqui, Camargo, tudo bem quem é esse D contraído aqui no sujeito? Esse I'd love. Porque um D contraído pode ser ou o verbo had, para fazer um past perfect, por exemplo, ou pode ser o verbo would, modal. Quem é esse aqui? É a Maria. Então, quando você vê a Maria ou adoraria, você está vendo aqui como would, né, que vai pedir o verbo na sequência na primeira forma, fazendo esse futuro do pretérito para a gente. Né? Eu adoraria, está ali numa hipótese, uma especulação, né, hypothesis. Viver, morar. Aí vem aqui, house, substantivo no singular, contável. Balcony a gente chama de uma sacada, né, uma varanda, que não é uma varanda no chão, mas suspensa, próximo ao mar. Ok, the sea, certamente, como a gente fala o mar, então aqui vai ser o artigo definido. E a casa aqui atrás? Porque seria como no português, né? Eu adoraria morar em uma casa, né, com uma sacada, with a balcony, near the sea. E na house, o H está sendo pronunciado, então eu vou botar o A aqui. Se não tivesse, eu botaria o N. Se fosse house, mas é house, so I'd love to live in a house, a conexão boa aqui, né? O V pega o I, o N pega o artigo, né? Live in a. Too fraquinho aqui, I'd love to live in a house, vai pegar o TH aqui, né? With a balcony near the sea. Ok, let's number 7. Before you go to bed, antes de você ir para a cama, e o go, que pode ser você vai, quando eu botei o before aqui na frente, pra gente vai ter que ser, né, antes de você ir, não tem jeito, para a cama com a ideia de dormir. E tem um pedido sendo feito aqui, ó, olha o can antes do sujeito. Can you feed blank cat and turn off lights? Filho alimentar. Então, pessoal, antes de você dormir, você pode, por favor, sendo pedido aqui, né? Can you feed, os dois S fazendo som de I, the cat, porque é alimentar o gato, que é o gato ali da casa, todo mundo sabe que gato é. Então o artigo definido não é alimentar um gato qualquer, né? É alimentar o gato e apagar as luzes. Turn off, phrasal verb, turn que é girar, juntou com off faz desligar. No caso aqui vai ser apagar, mas você vai desligar. Turn on, the lights, porque são as luzes, ali as luzes da casa. Então o artigo definido aqui. Nem vou tentar mais escrever essa porcaria. Number 8. We drove into blank countryside last weekend and found blank lovely restaurant next to blank River Thames. Food was excellent. Primeiro, drive, que aqui é o verbo drive, indo da ideia de ir de carro para algum lugar. Nós dirigimos para dentro, ao pé da letra ali, seria, fomos de carro até countryside, é o campo, o interior, saindo da zona urbana. So what do you think, Camargo, you're going to say to a countryside? Vai ser um artigo definido ou indefinido? Lembrando que podia aparecer só country. Country, que pode ser país, sozinho também pode ter uma ideia de campo, interior.
The countryside, como no português, né? Fui para o campo, para o interior. No inglês você vai usar também esse artigo indefinido aqui. Então, the country, que pode ser o país, pode ser também o interior, dependendo do contexto, né? I live in the country. Ponto. Não vai ser eu moro no país, né? Eu moro no interior, or the countryside. Na semana passada, observem como no português eu tenho que botar em mais a para fazer na semana passada. No inglês não tem nem em, de in, nem um artigo definido. Você entra direto aqui com last weekend, né? Então a cidade no mês passado, no inglês é só last month. Não vai ter in the last weekend. And found. Quem é o presente desse verbo aqui? Quem é a primeira forma do found? O O e U fazendo som de ao, esquisitíssimo para quem fala português, né? Dá vontade de falar ou, mas é ao. E o mesmo O com U aqui, fazendo som de A. Um erro comum é a pessoa achar que é country. Não, é country, aqui é um somzinho de A. E aqui sim, é um som de A. A mesma combinação, o O com U pode fazer A como em enough, cousin, ou pode fazer A como em found, about, find, exatamente. Ó, aí nós descobrimos, na verdade, né? Ó, nós fomos de carro até o interior na semana passada e descobrimos, no inglês o verbo é igual para todas as pessoas, né? A gente só consegue ver que é descobrimos por causa do I aqui, porque se fosse I seria descobrir, se fosse eles descobriram. O mesmo found. E aí temos aqui a lovely restaurant. E esse cara aqui é que vai puxar o artigo aqui. E restaurante adorável. E descobrimos. Lembrando que o restaurante está aparecendo pela primeira vez na história, então você vai introduzir esse substantivo. So you would say found a lovely restaurant. E achamos, descobrimos um restaurante, né, adorável. Muito legal. A lovely restaurant next to. Next, que tem uma ideia de próximo, quando está junto com to, tem uma ideia de ao lado. Rio Thames, a River Thames. E aqui tem uma jogadinha para que nome de rio geralmente vai ter o artigo que a gente vai usar aqui. So do you think it's the indefinite article like to a river Thames or to the river Thames? E a linha de raciocínio aqui está nome de rio. Nome de rio vai ter esse artigo sempre na frente. Salvo uma exceção qualquer, né? The river, yeah. The river Thames, the scene. Às vezes aparece só o the Thames. Só direto, né? O the e o nome do rio. Nem aparece river. The scene, like in Paris. Ok. E agora? So we drove into the countryside last weekend and found a lovely restaurant next to the river Thames. Food was excellent. The food, porque agora é a comida do restaurante que eles descobriram, então agora a gente vai entrar com o artigo definido. The food was excellent. The food we ate at the restaurant. Por isso que está ali definindo